A paz do Senhor Jesus, quem nos fala aqui é o apóstolo do Ministério União da Igreja Peniel. 2 Coríntios, capítulo 4, e o versículo 8 e 9 diz o seguinte: Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A graça de Deus, ou seja, o poder de Deus. Quando eu falo essa passagem, o apóstolo ele diz o seguinte: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, ou seja, sempre confiamos na vitória. Perplexos, mas não desanimados, nunca completamente desorientados. Perseguidos, mas não desamparados, perseguidos, mas não realmente pegos. Abatidos, mas não destruídos. Às vezes derrubados, mas não eliminados. Glorificado seja o Pai, o Filho e o Espírito de Deus. Nós temos em nós um Deus que é sobre todos os deuses se pode falar que são deuses. Pois a palavra de Deus, ela nos revela o poder de Deus com o cognome graça. Graça é um favor imerecido, ou seja, não merecíamos a misericórdia, não merecíamos o socorro de Deus, mas esse nos alcançou pela misericórdia. Já pensou? Por causa da irresponsabilidade de um homem e de uma mulher, toda a humanidade ser condenada ao inferno, ser condenada à derrota, porque quando Deus proíbe o homem de si mesmo tomar atitude sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, o qual Deus proibira comer do fruto, e o homem come, dando ouvido ao conselho das trevas, e leva a humanidade à derrota. A humanidade estava perdida, a humanidade estava sem esperança alguma, quando o próprio Criador traça o seu plano de resgate, de redenção à sua criatura. E a igreja de Cristo, Alabashuri Bicandarábia, ela tem o poder de Deus nela, a graça. Que Paulo revela, glória a Deus, o seu suplício, revela o seu sofrimento por causa do Evangelho, dos apóstolos. E quando ele fala tudo isso que aconteceu e acontece, ele fala sobre a graça que sustenta, que livra, que dá vitória, que fortalece, que impede o inimigo de destruir-nos, que impede o inimigo nos levar à derrota, porque a graça, ou seja, o poder de Deus, nos protege, nos condiciona, nos capacita, nos livra, nos conduz em vitórias, várias vitórias, porque, aleluia, para que essa graça, ou seja, o poder de Deus se aperfeiçoe em nós, essa luz de Cristo, o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na fraqueza. É através do sofrimento, através dos testes, das ações do Espírito, das ações do Senhor Jesus em nossa vida, é que nós somos fortalecidos na graça, ou seja, aperfeiçoados no caminho da salvação. Porque nós temos um combate constante contra o mundo, contra as trevas e contra nós. Esse fruto que nos contaminou um dia, o fruto de Adão, luta contra a nossa unidade com Deus, luta para não termos uma vida reta diante de Deus,
com muitas coisas, parecendo que são muitas vozes, mas na verdade são desejos colocados em nós através desse fruto em que Adão comeu. E isso tenta nos levar a pensamentos contrários contra Deus, contra os seus mandamentos, contra nós mesmos. E se nós não combatermos em Cristo, se nós não vencermos essa guerra interna, como venceremos a guerra externa? Se nós não vencermos essa guerra contra nós, contra os pensamentos contrários, como podemos vencer o nosso adversário que não para de tentar nos vencer com os seus planos de derrota, né? As suas preparações, suas ferramentas de abatimento, de destruição. Então precisamos permanecer batendo nele, batendo nesses desejos contrários de ódio, de vingança e outros tipos de sentimentos quais vêm para tentar tirar de nós a essência de Cristo, o cheiro de Cristo, porque se nós agirmos como o mundo age, um espírito de vingança, de ódio, de mágoa, de ressentimentos, nós não conseguiremos ou não conseguimos revelar o caráter de Cristo em nós, que foi e é perfeito. E quando era perseguido, não perseguia. Quando era alabachúria, caluniado, ele sofria, mas não ia de encontro à vontade de Deus, que o preparava para o sacrifício na cruz em favor e resgate das nossas vidas, da igreja, do povo de Deus. Então que cada um de nós venhamos permanecer firme no Senhor Jesus, obedecendo a sua palavra, porque se nós formos julgados agora, porque está na palavra, que a igreja é julgada agora para não ser condenada com o mundo. E se nós somos julgados, é para nós sermos, aleluia, salvos em Jesus Cristo. Porque se nós não tivéssemos o julgamento, ou seja, a limpeza das más obras, das obras da carne maligna, não poderíamos ver o semblante de Deus. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então permaneçamos no Senhor, concordemos com Ele e não ache estranho as obras, os testes, as tribulações, os ataques que vêm muitas vezes sobre cada um de nós que somos cristãos, que é a prova de que Jesus está na nossa vida, é a prova de que temos Ele conosco todos os dias para nos conduzir em triunfo ao reino dos céus. Que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações e venhamos viver em novidade de vida, sem negociar, aleluia, a vida de Cristo em nós, porque esse nos salva, esse nos salvará na sua vinda ou na nossa partida desse corpo. Que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Toda ferramenta preparada contra nós não prevaleça. Shalom, Adonai.